O inferno é real? Será que o inferno existe? Olha, é incrível como muitas pessoas acreditam no céu. Tem uma facilidade incrível de acreditar no céu, mas tem dificuldade em acreditar na existência do inferno. E aí surge a questão, o questionamento: o inferno é real, existe? Ou é só uma história? O que a Bíblia fala é ilusão, é história, é alegoria. Porque muitas pessoas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por homens e por isso tem falhas, ela se contradiz. Mas para você que me ouve agora, o inferno é real? O inferno existe? O que você acha? Você acha que se o inferno existe, quem vai para lá? Você acha que Deus é tão ruim, querido, que ele construiu um inferno para as pessoas que ele diz amar irem para lá? Hein? Já parou para pensar nisso? Tem pessoas que pensam assim. Deus é bom, Deus é amor. Deus não vai construir um inferno para colocar as pessoas que ele diz amar nesse inferno eterno. E se o inferno existe, ele é eterno? Ou ele é um tempo? Como que é isso? Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Eu sou o pastor Luiz Augusto, sou pastor da Casa de Oração Filadélfia, em Niterói. Também Deus já me deu a graça de escrever alguns livros, eu louvo o nome do Senhor com isso. Eu costumo dizer que não sou escritor, é uma forma de eu pregar o Evangelho através da escrita e dos livros. Amém? Sou casado há 25 anos com a mesma esposa, tenho 3 filhas lindas e louvo a Deus. Também sou funcionário público, né? Então, nesse vídeo, nesse canal, você não vai ver eu te pedindo uma oferta, você não vai ver eu te pedindo, passando um pix para você fazer um depósito, você não vai ver eu te constrangendo pela sua fé, porque esse canal é para trazer uma mensagem de fé e esperança para o coração daquele que quer ouvir a voz de Deus. Amém? Então, se você caiu de paraquedas aqui e não é inscrito, inscreva-se no canal, não custa nada. E se você não gostar dos vídeos que você vai ouvir, das mensagens, você vai lá, cancela a subscrição e fica tudo certo. Mas se você gostar, faz um trato comigo, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos. Nos ajude a pregar o Evangelho, porque essa é a finalidade, pregar o Evangelho no reino de Deus. Amém? A questão da mensagem de hoje é: o inferno é real? Ele existe? E eu quero ler com você um trecho da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Sabe, quando Jesus está decorrendo e falando ali daquelas que vão estar à sua direita e aquelas que vão estar à sua esquerda, as ovelhas. Mateus 25, 21. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o próprio Jesus fala de castigo eterno e de vida eterna. O próprio Jesus fala que existe um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Quem são os anjos e diabos? Os demônios que seguiram ele na rebelião, digamos assim. Deus preparou um lugar para eles. E nesse lugar, maus também serão lançados. Mas a questão do mal e do bem não é julgada por Deus da forma que nós julgamos. A Bíblia diz que Deus é amor. E Deus é amor. Deus ama. E Deus criou um caminho de salvação para nos salvar, não por mérito nosso. Porque por mérito nosso, nós não seríamos salvos. Sabia?
Não seríamos salvos pelos nossos méritos. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Romanos fala isso. Tem uma carta de Pedro, ou Pedro João, não lembro agora, me fugiu, mas é uma das cartas, vou deixar no comentário aqui, que ele diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou. E o pecado nos afasta de Deus. Por isso Deus preparou um caminho chamado Jesus Cristo, para que a gente possa alcançar a salvação através do feito de Jesus na cruz. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente ganha essa realidade, a gente começa a fazer as coisas para Deus, através de Cristo, ou para Cristo, fazendo bem sem olhar a quem. Estendendo a mão para ajudar o necessitado. Preste atenção que não é quem precisa, porque todo mundo precisa, mas é quem necessita. Existe uma diferença grande. Tem muita gente se aproveitando do Evangelho para viver encostado nele. Não só pastores, não só líderes, mas tem muitas ovelhas que vivem ali atrás de uma cesta básica, atrás de um dinheiro para isso, atrás de um dinheiro daquilo, e ela não procura um trabalho, ela não procura, sabe, se manter, quando a Bíblia diz que nós vamos viver do suor do nosso trabalho. Então, escute, preste atenção. O inferno é real? A Bíblia diz que é. Só que muitas pessoas têm uma facilidade grande de acreditar que o céu existe. Que existe um paraíso, que existe uma eternidade com Deus. E elas têm uma dificuldade incrível em acreditar que existe um inferno. E elas começam a dizer que o inferno é aqui nessa terra. E eu paro para perguntar para você, que inferno bom é esse aqui na terra? Como assim, pastor? Como assim, Luiz? Que esse inferno é bom? Sim, olha só, você está com calor, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, moramos no Rio de Janeiro, o calor aqui é forte, irmão. O calor aqui não é para qualquer um, não, é brabo. Aqui quando faz sol, no verão, é brabo, você olha assim no asfalto, tu vê a fumacinha subindo do chão, o bagulho é quente. E nós temos as praias, e aí você vai na praia para se refrescar. No inferno não tem praia. Sabe, você está com calor, você vai na sua geladeira, pega uma água bem gelada, bota um gelinho, espreme um limãozinho, bota uma água aromatizada e bebe. No inferno, não tem água aromatizada. Você está com calor, você liga o seu ar-condicionado, quem tem condições de pagar uma energia, ou um ventilador, quem não tem. No inferno, não tem ar-condicionado. No inferno, não tem ventilador. Que inferno bom é esse? Que você está reclamando do dinheiro, do salário, da corrupção, da inflação, mas o cara continua comprando a cerveja dele, e a carninha dele, e fazendo o churrasquinho dele, bebendo a cervejinha dele, os bebericos dele. Que inferno ruim é esse, que ele reclama disso ou daquilo outro, mas está sempre comprando um celular novo, um tênis novo, uma calça nova, hein? Que inferno é esse? Não, esse inferno aqui é que nós aprendemos a murmurar dele, a reclamar. Muita gente reclamando de barriga cheia, dizendo que está passando fome, mas nunca passou fome na vida. Porque quem passa fome não rejeita a comida que vem. Pare para pensar. Quando você começa a ficar com fome, você fala, um franguinho assado com uma batatinha frita, que maravilha, é bom. A fome aperta, você fala, você põe um arrozinho com feijão, uma saladinha de tomate, um ovo frito, que maravilha. A fome aperta, você fala assim, um feijão com farinha tá bom. A fome aperta, você fala, um pão duro com café já resolve o meu problema. Sabe que inferno bom é esse aqui na terra? Que ou mal ou bem você tem o seu sustento, você tem a sua casa, a sua moradia. Hã? Não, o inferno não é aqui, mas o inferno é real. Infelizmente, muitos não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos acreditam que a Bíblia foi escrita por homens, e foi. Só que foi escrita por homens inspirados por Deus, só que eles dizem que ela se contradiz, mas a Bíblia não se contradiz, ela se completa. Levou 1.600 anos para ser escrita, e o cara que escreveu lá no começo não se contradiz do último que escreveu aqui, que foi João. Como que Moisés, que não viveu o Gênesis, conseguiu escrever o Gênesis? Pela revelação que Deus deu a ele. A Bíblia diz, amados, que quando Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei,
Ele pediu para Deus, para ver a sua glória. Deus falou, ninguém pode ver a minha glória, senão morre. Mas eu vou esconder você na fenda da rocha, e quando eu passar, eu te mostrarei por trás a minha glória. E eu creio que quando ele passou, Deus mostrou a ele o que tinha acontecido. Deus revelou a ele os acontecimentos. E Moisés escreveu, porque ele ficou lá no cima muitos dias. Uns dizem que a Bíblia se contradiz porque a primeira lei Moisés quebrou e a segunda lei não é real. É real porque foi Moisés que escreveu com Deus ditando. A Bíblia, para mim, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E para mim a Bíblia não tem contradição. Ela se completa e não se contradiz. E a Bíblia fala que existe o inferno, que existe a condenação e que existe a salvação. E que não é Deus que condena e não é Deus que salva. Nós, com as nossas atitudes, não que nós podemos ganhar nossa salvação, mas quando nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz e nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós ganhamos a nossa salvação. E aí nós começamos a viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, mas o inferno existe. Tem outra parábola que Jesus conta do rico e do pobre. O mendigo, né, e o rico. Um está no seio de Abraão, o outro está no inferno. O mendigo está no seio de Abraão, que representa o céu. E o rico, que tinha posse, está no inferno. Cheio de sede, querendo beber uma água e não pode. E ele conversa e fala, olha, manda alguém lá embaixo falar que é real, que eu não acreditei. E o Senhor fala, lá tem os meus profetas para pregar. Se eles não crerem nos meus profetas, como vão crer se alguém voltar? Não. Então manda Lázaro? Não. Então manda molhar o dedo do mendigo aí e refrescar a minha boca. Não. O inferno é real. Se você procurar na internet, você vai ver filmes antigos com o título Inferno em Chamas. Foi um filme que fez um sucesso tremendo na época que ele foi lançado. Porque ele relatava situações vividas no inferno. A Bíblia diz, amado, que lá o fogo não se apaga, o bicho não morre. A Bíblia diz que lá é tormento dia e noite. 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. E só tem um jeito de escapar de lá. Quando eu li para você aqui que no final a Bíblia falava que os justos seriam salvos. Quem é justo? Eu não sou justo. Você é justo? Não. Os justos que foram justificados pelo sangue de Jesus. O texto que eu li para vocês, de Mateus 25, começa a falar, meu amigo, minha amada, sobre aqueles que em nome do Senhor faziam isso, em nome do Senhor faziam aquilo outro, em nome do Senhor fazia aquilo outro. E no final Jesus fala para eles, apartai de mim porque eu não conheço vocês. Mas em seu nome expulsamos o demônio, em seu nome curamos, em seu nome aquilo outro. Não. Não vos conheço. Então não é o que eu faço. Não é o quanto eu trabalho. Mas é o quanto eu creio e o quanto eu recebo de Jesus na minha vida. É o quanto eu me espelho nele, o quanto eu procuro fazer. E a Bíblia diz que nós podemos fazer o bem. Se nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. E fazer o bem não diz escolher a quem fazer. Eu faço para A porque eu gosto, eu faço para B não. Jesus ele relata também aqui dizendo, eu estive enfermo e foste me visitar. Eu estive preso e foste me visitar. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive frio e você me vestiste. Descalço e me calçaste. Mas quando eu fiz isso pelo Senhor, quando fez por um dos meus pequeninos. Quem são os pequeninos do Senhor? Os necessitados. Amado, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o verdadeiro evangelho? Qual é a verdadeira religião que o Senhor fala na sua palavra? A verdadeira religião não é a Casa de Oração Filadélfia, não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Metodista. A verdadeira religião, a Bíblia diz, é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Pastor, por que tem as denominações? Questão de organização, querido. Apenas isso. Mas eu não posso considerar a minha maior ou menor que a outra. Eu não posso mensurar a igreja grande, a igreja pequena, pela quantidade de membros que ela tem ou pelo tamanho do salão dela. Porque Deus não mensura igrejas. Só existe uma igreja para Cristo Jesus, é a noiva do Cordeiro. Eu não trabalho para multidões. Eu trabalho por almas, procurando ouvir
o grito das almas que estão no inferno pedindo socorro, para em nome de Jesus resgatá-las de lá. E quando eu falo isso, eu estou falando metaforicamente, não que já estejam lá, mas estão aqui na terra, vivendo um inferno aqui na terra, porque não alcançaram ainda a salvação, correndo o risco de morrer hoje e ir para o inferno amanhã. O inferno é real, o inferno é real, mas o céu também é real. Agora não é Deus que manda você para o céu, não é Deus que manda você para o inferno. Deus não olha para a sua cara e fala assim, você é muito feio e vai para o inferno. Você é bonitinho, cheirosinho e vai para o céu. Não! Segundo o que nós lemos, leia Mateus 25, você vai ler nossas atitudes, justos ou injustos, bons ou maus. Tem muita gente que se acha dona do céu e por isso quer negar a entrada de outros no céu. O céu não é meu, o céu não é seu, o céu é de Deus. O inferno não é meu, o inferno é seu. O inferno não foi preparado para nós, foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas infelizmente muitos irão para lá por não acreditarem na palavra, na verdade de Deus. Então, meu amado, minha amada, escute, essa mensagem é para você crer na verdade. Não no que eu estou falando, vá buscar, vá falar com Deus, ore a Deus. Pastor, não creio em Jesus. Começa a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia como palavra de Deus, não como livro comum de história. Escute, eu fiquei internado na casa de recuperação 3 meses. Nesses 3 meses eu não queria saber de Deus de nada, mas eu não tinha nada para ler. Só a Bíblia. Lá não tinha revista, lá não tinha revista de quadrinho, só a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia como um livro de história. Li Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, 1 Reis, 2 Reis, Ruth, Neemias. Fui lendo. E fui gravando aquelas histórias. E enquanto eu li a Bíblia como um livro de história, nada aconteceu na minha vida. Eu tive uma saída da casa de recuperação, voltei para a minha vida errada, depois eu voltei para a casa de recuperação pela misericórdia de Deus. E quando eu voltei com o meu coração aberto para entender e crer em Deus como Ele queria. E aí eu comecei a ler a Bíblia, não como livro de história, eu comecei a ler a Bíblia como a palavra de Deus. E aí eu comecei a entender o Evangelho. Aí eu comecei a entender Gênesis. Aí eu comecei a entender que Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre ele o seu ruach, o seu espírito, e o homem se tornou alma vivente. Por isso eu entendi Eclesiastes, que o pó volta à terra, o pó ele volta para a terra, e o espírito a Deus, porque o espírito é de Deus, não é meu, é de Deus. E quem é julgado? A alma. Aí eu fui entender Hebreus capítulo 9, versículo 27, que o homem está sujeito a morrer uma única vez, depois segue o juízo. Eu fui entender ali que não havia reencarnação, que até então eu acreditava na reencarnação, mas ali eu fui ver que não existe. Então, meu amado, minha amada, o inferno é real. Como é real. Mas o céu também é real. E essa mensagem é para trazer ao seu coração uma esperança de que você não precisa ir para o inferno. Você pode ir para o céu. As bilheterias para o céu ainda estão abertas. O bilhete já foi pago com o sangue de Jesus. O que eu faço? Eu recebo esse sangue na minha vida, que me purifica dos meus pecados. E eu tenho meu nome escrito no livro da vida pela fé. E pela fé eu alcanço essa promessa. E me agarro a ela. E deixo Ele mudar a minha vida. Aleluia, a minha mentalidade. E eu começo a andar. Amado, ser cristão não é ser tapado. Ser cristão não é ser tapado, ser cristão não é ser alienado. Ser cristão é acreditar numa eternidade com Deus. Que algo sobrenatural vai acontecer. Eu quero orar com você. Bendito Deus, Pai Santo amado, louvamos o Teu santo nome, glorificamos ao Senhor, porque Tu és Deus poderoso sobre a terra. Abençoe o meu irmão, minha irmã, derrama sobre nós graça, poder, unção, majestade. Nos ajuda, Senhor, na nossa trajetória. Jesus da glória, o inferno é real, mas o céu também é real. Que a gente possa escolher estar contigo na eternidade, para a glória e honra de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Bom dia, vida para você.